Sempre carreguei a convicção de que os arquivos de bibliotecas se estendiam profundamente pela história. Manuscritos medievais, textos renascentistas, crônicas antigas preservadas através de séculos de cuidadosa custódia. É isso que nos dizem, é nisso que acreditei. Mas essa convicção desmoronou-se na primeira hora de investigação real, porque quando solicitas documentos anteriores a 1800, quando pedes para ver os textos originais, os manuscritos não restaurados, as fontes primárias que deveriam ancorar a nossa compreensão da história, encontras um padrão. Não escassez, não dificuldade, mas ausência. Ausência sistemática e inexplicável. Os bibliotecários oferecem explicações. Incêndio, danos provocados pela água, deterioração natural, e individualmente cada explicação soa razoável, até plausível, mas quando mapas o padrão, quando traças estas perdas através de continentes enquanto as bibliotecas privadas de certas famílias de velha aristocracia permaneceram misteriosamente intactas, as suas coleções pré-1800 preservadas atrás de portas trancadas em propriedades ancestrais, a história oficial desmorona-se. Não se trata de um único incêndio, trata-se de dezenas, centenas, uma onda em cascata de destruição que varreu os repositórios do conhecimento humano com tal precisão, tal minúcia, que quase nada sobreviveu à transição para a era moderna. E quanto mais fundo olhei, mais percebi. Isto não foi aleatório. Isto foi selecionado. O incêndio da Biblioteca do Congresso de 1814. A queima das instituições sucessoras de Alexandria ao longo dos anos 1700. O grande incêndio da Biblioteca de Copenhaga de 1728, o incêndio de Turim de 1667, o terremoto de Lisboa e os subsequentes incêndios de 1755 que consumiram incontáveis arquivos. Os incêndios das bibliotecas de Moscovo durante a invasão napoleônica, a destruição sistemática de coleções monásticas durante os movimentos de dissolução por toda a Europa. Um após outro, década após década, cada evento apagando séculos de conhecimento acumulado. Mas eis o que torna o padrão impossível de ignorar: a cronologia. Estes incêndios não ocorreram aleatoriamente ao longo da história. Concentraram-se, agruparam-se numa janela específica, aproximadamente 1650 a 1850, um período que por acaso delimita a transição para o que chamamos modernidade, o que chamamos iluminismo, o que chamamos era documentada. Antes desta janela, existem registros, mas apenas como cópias, reproduções, versões publicadas posteriormente, depois dos incêndios, depois das perdas. Temos o que sobreviveu ao filtro, não o que foi originalmente escrito. Pergunta a ti mesmo: o que não sobreviveu? Comecei a documentar as perdas sistematicamente, não como incidentes isolados, mas como uma cronologia coordenada. 1666. O grande incêndio de Londres destrói a Catedral de São Paulo e a sua biblioteca, um dos maiores repositórios de textos pré-reforma de Inglaterra. 1671. Incêndio severo no Mosteiro do Escorial, em Espanha, consumindo manuscritos insubstituíveis do período islâmico e textos cristãos anteriores. 1728. A Biblioteca da Universidade de Copenhaga arde. Milhares de manuscritos medievais perdidos, incluindo as únicas cópias de numerosos textos históricos nórdicos e dinamarqueses. 1731. O incêndio de Ashburnham House, em Londres, destrói uma porção significativa da Biblioteca Cotton, manuscritos que datam da Inglaterra anglo-saxônica, muitos sendo as únicas cópias sobreviventes do seu gênero. 1755. O terremoto de Lisboa e os subsequentes incêndios obliteram a Biblioteca Real, os arquivos jesuítas e incontáveis coleções privadas que abrangiam séculos de exploração e erudição portuguesa,
1794. A França revolucionária esvazia e destrói sistematicamente bibliotecas aristocráticas e eclesiásticas por todo o país. 1812. Moscovo arde durante a retirada de Napoleão. Os arquivos do Kremlin, coleções de bibliotecas, documentos históricos desaparecidos. 1814. Washington, D.C. A Biblioteca do Congresso perde toda a sua coleção de 3.000 volumes, os textos fundacionais da governação americana e referência histórica. A lista continua. Itália, Alemanha, Países Baixos, Inglaterra novamente, Rússia novamente, Espanha novamente, incêndio após incêndio, após incêndio. Vai à Wikipédia, eu sei, mas faz-me à vontade, e procura por lista de incêndios em bibliotecas. Percorre essa lista, repara nas datas, repara no agrupamento, repara quantos aconteceram nessa janela exata de 200 anos. Depois volta aqui e diz-me nos comentários se achas que isto é coincidência, porque assim que vês a cronologia exposta, assim que os contas tu mesmo, a explicação oficial começa a aparecer insuficiente. Porque estes não foram apenas acidentes do destino. Estes incêndios ocorreram durante períodos de convulsão política, sim, mas a convulsão política não explica a precisão. As guerras destroem cidades caoticamente. Os terremotos não visam bibliotecas especificamente. Incêndios aleatórios não queimam consistentemente os arquivos, enquanto deixam estruturas adjacentes intactas. No entanto, é exatamente isso que o padrão mostra. A Biblioteca de Alexandria, a original, supostamente ardeu múltiplas vezes ao longo de séculos, mas as suas instituições sucessoras, as bibliotecas que reclamavam linhagem da tradição de Alexandria, também arderam. As bibliotecas de Constantinopla arderam durante a Quarta Cruzada, depois novamente durante a conquista otomana. A Casa da Sabedoria de Bagdade, destruída em 1258. A Biblioteca da Universidade de Nalanda, na Índia, queimada por invasores em 1193. Continentes diferentes, culturas diferentes, séculos diferentes. Mesmo resultado, o apagamento sistemático da história textual pré-moderna. E aqui está a parte mais estranha: o silêncio, a aceitação coletiva. A forma como os historiadores reconhecem estas perdas com notas de rodapé e menções passageiras, como se a destruição do conhecimento acumulado da humanidade fosse apenas um facto infeliz, mas irrelevante da história. Nenhuma indignação. Nenhuma investigação sobre padrões, nenhuma pergunta sobre o que foi deliberadamente visado versus o que foi dano colateral. Apenas aceitação. Comecei a examinar o que permanece. Os textos que supostamente sobreviveram. Manuscritos medievais em coleções de museus, sim, mas autenticados como? Datados usando métodos desenvolvidos quando? Proveniência estabelecida através de que cadeia de custódia? Quanto mais fundo fui, mais desconfortáveis as respostas se tornaram. A maioria dos manuscritos que atribuímos ao período medieval foram descobertos ou autenticados nos séculos XVIII e XIX, depois dos incêndios, depois das convulsões, depois da transição para a modernidade. A datação por carbono não estava disponível até meados do século XX, e mesmo assim, data o material físico, o pergaminho, os componentes da tinta, não o texto em si. A análise paleográfica baseia-se na comparação de estilos de caligrafia com exemplares conhecidos, mas se esses exemplares também foram criados durante o período pós-incêndio, estás a datar documentos contra outros documentos de origem incerta. É circular. É construído sobre suposições empilhadas sobre suposições. E quando perguntas aos bibliotecários, quando pressionas os arquivistas por cadeias de documentação originais, pelos registros ininterruptos de custódia que deveriam existir para manuscritos inestimáveis, encontras lacunas. Transferências durante tempos de guerra, evacuações durante incêndios, períodos em que os registros foram consolidados ou reorganizados, a cadeia quebra-se, sempre, precisamente por volta de 1750 a 1850. Uma vez que o vês, não podes deixar de ver. Deixa-me ser claro sobre o que não estou a afirmar.
Não estou a dizer que todos os textos medievais são fabricados. Não estou a dizer que a história foi inventada por atacado no século XIX. Mas estou a dizer isto: não podemos verificar os conteúdos das bibliotecas antes de aproximadamente 1800, porque a evidência física foi sistematicamente destruída. Seja através de acidente, negligência ou intenção, o resultado é o mesmo. Temos cópias de cópias, traduções de traduções e documentos autenticados cuja autenticação se baseia em padrões estabelecidos depois das fontes originais desaparecerem. Dizem-nos que a Biblioteca de Alexandria continha centenas de milhares de rolos. Dizem-nos que preservava conhecimento de todo o mundo antigo. Mas não podemos nomear a maioria desses textos. Não podemos descrever os seus conteúdos. Só podemos referenciar resumos posteriores, afirmações posteriores sobre o que existia. O mesmo padrão aplica-se a bibliotecas monásticas por toda a Europa, as grandes bibliotecas islâmicas de Bagdade e Córdoba, as bibliotecas de templos na Ásia. Temos descrições do que supostamente se perdeu, mas os textos reais, desaparecidos, queimados, destruídos, apagados, e no seu lugar, uma história padronizada, uma narrativa que convenientemente começa a sério por volta de 1800, com documentos verificados, fontes autenticadas e cadeias ininterruptas de custódia. O padrão repete-se com precisão perturbadora. Se chegaste até aqui e estás a ver o que eu estou a ver, considera subscrever ou tornar-te membro do YouTube. O teu apoio é vital quando se trata deste tipo de investigação. Há outra camada nisto, outra questão que emerge quando mapas não apenas o que foi destruído, mas o que o substituiu. Depois dos incêndios, depois das convulsões, depois da consolidação de arquivos em bibliotecas nacionais e instituições controladas pelo Estado, algo mudou. A natureza do que era considerado conhecimento alterou-se. Os tipos de textos considerados dignos de preservação estreitaram-se. Os padrões editoriais, os sistemas de catalogação, a própria estrutura para compreender a história, tudo isso padronizado. Quem decidiu o que seria reimpresso depois dos incêndios? Quem escolheu quais manuscritos sobreviventes seriam autenticados e quais seriam descartados como falsificações? Quem estabeleceu as cronologias que ainda usamos hoje? Não foram acadêmicos independentes a trabalhar isoladamente. Não foram tradições concorrentes a preservar versões diferentes do passado, mas instituições centralizadas. Bibliotecas estatais, arquivos nacionais, universidades a operar sob cartas régias ou governamentais. Isto levanta uma questão simples, mas crítica. O que não se enquadrava na narrativa? Que textos descreviam tecnologias que contradiziam a história do progresso linear? Que histórias sugeriam estruturas políticas diferentes, formas de conhecimento diferentes, compreensões diferentes da capacidade humana? O que foi considerado demasiado perigoso, demasiado desestabilizador, demasiado incompatível com o mundo a ser construído nos anos 1800? Nunca saberemos, porque ardeu. Quero mostrar-te algo específico, um padrão dentro do padrão. Através das bibliotecas destruídas, certas categorias de textos aparecem com frequência suspeita nas listas de perdas: tratados alquímicos, manuscritos herméticos, manuais técnicos descrevendo métodos de construção, cartas astronômicas anteriores à suposta invenção de instrumentos de precisão, mapas geográficos mostrando linhas costeiras e massas terrestres com precisão que não deveria ter sido possível. Estes não são assuntos marginais. Aparecem em catálogo após catálogo mencionados de passagem como parte de coleções perdidas para o fogo ou negligência. Mas quando os agregas, quando vês como consistentemente estes tipos específicos de conhecimento desapareceram, começas a notar um processo de seleção em ação. Os textos que sobreviveram: doutrina religiosa, em versões aprovadas, literatura clássica, em traduções editadas, crônicas históricas, escritas por vencedores, preservadas por estados, códigos legais, registros administrativos, a maquinaria do poder e as narrativas que a legitimam, os textos que arderam, cosmologias alternativas, conhecimento técnico que sugeria capacidades avançadas,
histórias que contradiziam mitologias nacionais emergentes, livros que descreviam o mundo de forma diferente do que o modelo padronizado exigia. E é aí que proibido se torna inevitável como descritor. Não porque alguém carimbou proibido na capa, mas porque o padrão de destruição sugere seleção, escolha, intencionalidade. Algum conhecimento foi permitido continuar, outro conhecimento tinha de terminar. Continua a voltar a um conjunto específico de fotografias, retratos reais dos anos 1850 até 1880. Monarcas europeus posando nas suas bibliotecas privadas, rodeados por prateleiras de volumes encadernados em couro, estendendo-se pela penumbra. Mas eis o que me corrói. Essas bibliotecas ainda existem. As famílias ainda ocupam as propriedades. Os livros ainda forram as paredes atrás de cordas de veludo e vidro de segurança. E não nos é permitido lê-los. Não ao público, não a investigadores, não a historiadores a solicitar acesso para verificar as próprias fontes citadas em textos acadêmicos. Estas coleções permanecem seladas, privadas. Propriedade ancestral protegida por séculos de privilégio herdado. Enquanto bibliotecas monásticas ardiam, enquanto coleções universitárias desapareciam em chamas, enquanto repositórios públicos por toda a Europa sucumbiam a incêndio após incêndio conveniente, certas famílias não perderam nada. As suas coleções perduraram, intactas, completas, suspeitosamente não tocadas pelas catástrofes que consumiram os registros de todos os outros. Famílias específicas. E tenho de ter cuidado aqui, ou este vídeo fica enterrado pelo algoritmo antes de alguma vez o veres. Famílias cujos nomes aparecem na banca, na indústria, na consolidação do poder através do período exato em que tudo o resto ardeu. O que esses livros contêm? Que conhecimento está atrás de portas trancadas em propriedades onde nunca entrarás? Que textos foram considerados demasiado importantes para arriscar em instituições públicas? Pergunta a ti mesmo. Por que é que os arquivos públicos arderam enquanto coleções privadas sobreviveram? Por que é que certas linhagens sanguíneas foram imunes aos incêndios que devastaram o conhecimento institucional? E por que é que, 2 séculos depois, essas mesmas famílias ainda recusam acesso a materiais que poderiam responder às próprias questões que os historiadores afirmam não poder resolver? Deixa-me fundamentar isto em algo concreto, algo que podes verificar tu mesmo. Vai a qualquer biblioteca importante. Solicita manuscritos originais de antes de 1750, não facsímiles, não edições publicadas, mas os documentos reais, físicos. Vais descobrir que são raros, extraordinariamente raros, e os que existem frequentemente partilham certas características. Vêm de coleções reais, de arquivos estatais, de instituições com laços diretos ao poder governamental. As bibliotecas monásticas independentes, as coleções acadêmicas privadas, os arquivos de guildas mercantis, esses materiais estão perdidos. Mas os materiais sancionados pelo Estado sobreviveram. Conveniente, não é? Agora vai mais longe. Pede para ver os registros de aquisição destes documentos sobreviventes. Quando é que a biblioteca os obteve? De quem? Em que circunstâncias? Vais encontrar lacunas. Transferências durante as guerras napoleônicas, aquisições durante a dissolução de ordens religiosas, doações de coleções privadas cuja proveniência termina abruptamente, documentos surgindo no século XIX com autenticação baseada em análise estilística, raciocínio circular que assume a cronologia que está a tentar provar. A evidência sugere algo muito maior do que descuido ou deterioração natural. Sugere uma consolidação histórica, um momento em que o conhecimento foi centralizado, padronizado e filtrado. Quando o passado foi reescrito não através de mentiras, exatamente, mas através de preservação seletiva. O que temos hoje não é o arquivo da história humana, é o que foi permitido permanecer depois dos incêndios. Há uma qualidade assombrosa em caminhar através de edifícios antigos de bibliotecas. Os construídos em meados dos anos 1800, com propósito específico para abrigar o conhecimento recuperado e preservado da civilização. A sua arquitetura é reveladora. Design à prova de fogo, prateleiras metálicas, construção em betão.
como se os construtores soubessem, consciente ou inconscientemente, que a preservação exigia fortificação contra o próprio padrão que acabara de consumir tudo o que veio antes. Estavam a proteger conhecimento? Ou a proteger a narrativa que acabaram de construir? Penso nos livros que arderam. Não como abstrações, mas como textos específicos escritos por pessoas específicas que acreditavam estar a preservar algo importante. Que acreditavam que gerações futuras leriam as suas palavras, compreenderiam as suas descobertas, construiriam sobre as suas fundações. Mas não podemos, porque a cadeia quebrou-se. Os incêndios vieram. E o que emergiu do outro lado foi uma história controlada, um passado gerível, uma história que se adequava às necessidades de estados-nação emergentes e modernidade industrial. A explicação oficial, que os incêndios simplesmente aconteceram, que acidentes se acumularam, que este foi meramente o custo infeliz de preservar materiais frágeis através de séculos turbulentos, colapsa sob o peso da precisão do padrão. Demasiados incêndios. Cronologia demasiado conveniente. Demasiado consistente no que se perdeu versus o que permaneceu. Demasiado completamente. Estes eventos apagaram compreensões alternativas da história, tecnologia e capacidade humana. E demasiado silenciosas são as instituições que beneficiam desta eliminação. Então, o que estava nesses livros? Que conhecimento ardeu em biblioteca após biblioteca, século após século, até nada verificável permanecer antes de 1800? Não podemos saber. Esse é o ponto. Esse é o mecanismo de controlo. Não podes questionar o que não podes aceder. Não podes desafiar narrativas construídas sobre fontes que já não existem. Não podes verificar afirmações sobre o passado quando a evidência é cinza. O que nos resta é fé. Fé que os resumidores representaram com precisão o que destruíram. Fé que os sobreviventes dos incêndios preservaram os materiais mais importantes. Fé que as instituições agora a controlar o acesso à história não têm razão para manter narrativas particulares sobre outras. Mas quando olhas para o padrão, a destruição sistemática, coordenada, impossivelmente precisa de registros pré-modernos através de continentes e séculos, essa fé torna-se difícil de sustentar. Talvez houvesse técnicas de construção avançadas que esquecemos. Talvez houvesse sistemas energéticos alternativos, estruturas sociais, capacidades tecnológicas que não se enquadram na história do progresso linear do primitivo ao moderno. Talvez o mundo antes de 1800 fosse radicalmente diferente do que nos ensinaram. E talvez essa diferença fosse incompatível com a ordem a ser estabelecida no seu lugar. Ou talvez fosse exatamente como nos dizem. Incêndios aleatórios, decaimento natural, a simples entropia do tempo a trabalhar contra a preservação. Mas de qualquer forma, o resultado é o mesmo. Existimos numa era onde a história humana começa a sério por volta de 1800, com fontes verificadas, documentos autenticados e autoridade institucional. Tudo antes disso existe apenas em tradução, em cópias, em versões filtradas através das próprias instituições que beneficiaram da consolidação. Pergunta a ti mesmo: o que perdemos? O que não podia ser permitido sobreviver? Que conhecimento era demasiado perigoso para permitir através do limiar para a modernidade? E quando percebes que nunca saberás a resposta, que os incêndios garantiram que nunca saberás, o silêncio torna-se ensurdecedor. Porque se quisesses apagar um passado, se quisesses reescrever a história em larga escala, não precisarias de destruir cada cópia de cada texto. Só precisarias de destruir o suficiente para que a verificação se tornasse impossível. O suficiente para que os fragmentos sobreviventes pudessem ser reinterpretados, reorganizados e apresentados como autoritativos pelas instituições que controlas. Precisarias de incêndios, muitos deles, através de um período crítico, visando os repositórios que preservavam conhecimento alternativo. E depois precisarias que todos aceitassem isso como coincidência.